Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala aqui é Rodolfo Moreira de Salvador. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, ao meu podcast. Se é novo no YouTube aí, inscreva-se por favor, né? Deixa seu joinha aí, compartilhe, né? Se achar interessante. Ativa o sininho também, tem que fazer o script, né? E no podcast é a mesma coisa, né? Segue, por favor. E compartilhe também, né? Com seus amigos, familiares, né? Nas redes sociais também. Dia 19/11, né? Sabadão. Vamos lá com mais um episódio. Vocês lembram, né, que falei, né, de 1905, né, os Yeshiva, que é o partidão, o sistema liberal dos liberais, né, que constituíram ali a frente, né, do comando da Duma, né, que era o parlamento na Rússia, né, czarista, e do Domingo Sangrento, né. Então, né, nós estamos ainda, né, conversando, falando sobre essa época, né, entre 1902, 1905, 1906, entendeu? Que você tinha ali três principais poderes, né, de movimentos políticos interessados na derrubada do czar e sua família, né, dessa autocracia, né, os socialistas revolucionários, né, os sociais-democratas e os liberais, né, e eles, né, podendo se ver conforme esse tempo, né, de 1902 a 1905, né, se organizaram como partidos, né, os liberais com os Yeshiva, né, o SD, os sociais-democratas, e o SR, que são os socialistas revolucionários, tá? Então, assim, você percebe, né, do que eu citei ali, na questão do massacre de 1905, né, o Domingo Sangrento, a Rússia estava com uma época de perturbações, né, desordens, né, provocadas por estudantes, trabalhadores grevistas, né, que faziam suas greves, até pouco antes também de 1902, como 1889, isso também já estava acontecendo, né, e isso aí gera um barril de pólvora, né, desencadeia vários, né, problemas, né, pro monarca, pro czar, né? Então, assim, teve ali, né, várias greves. A monarquia, ela viu-se, né, forçada a recuar, né, diante dessas greves gerais, as paralisações universitários, né? E aí teve que conceder a Constituição, que foi, né, o parlamento, a Duma, né? Então, era uma coisa bem, né, diferente, era uma coisa que consideravam, né, esses distúrbios não algo normal, né? Então, só fazendo essa recapitulação, né, do que nós tratamos um pouco do que ocorreu, né, no episódio passado. É só começar a gravar, o WhatsApp começa a fazer barulho. É incrível, incrível, incrível. O povo não para. Então, aqui nós vamos tratar agora, né, voltando ao nosso episódio de hoje, nós vamos tratar aqui da Rússia, né, Stolypin, que eu também comentei, né, no vídeo passado, no podcast passado, né, e os indícios, né, da Primeira Guerra Mundial, tá? Então a postura, né, da monarquia, né, ali, e da posição após o processo de 1905, né, do Domingo Sangrento, não precisavam, né, nada de bom para a nova ordem constitucional, né, para o parlamento, para a Duma. Ambos os lados careciam, né, da boa vontade essencial ao sucesso de qualquer acordo contratual ou de uma constituição. Só lembrando, né, nesse tempo que eu falei, 1902, 1905, até 1905, 1906, tá, a Rússia estava em guerra com o Japão, tá bom? Mas isso é um assunto para outro dia, tá? Segundo o espírito da época, a coroa, né, estava preparada para viver com uma constituição que mantivesse a autocracia incolume. A Duma era considerada não uma parceira, mas um fator, né, de complicação das responsabilidades administrativas que cabiam à burocracia. Os partidos, né, independentemente de sua matriz, a Constituição resumia-se um episódio no avanço inexorável da Rússia em direção à completa democratização. Durante o meio ano seguinte à proclamação do Manifesto de Outubro, especialistas do governo elaboraram uma legislação que institucionalizara, né, suas promessas. Em novembro, né, de 1905, a censura foi abolida. Pela primeira vez, vigorou o direito de livre publicação. As leis anunciadas em março de 1906 garantiram a liberdade de reunião e associação, tornando-se assim possível a forma inédita no país
a organização aberta de sindicatos e partidos políticos. Contudo, a prática de impor a lei marcial nas províncias, onde ocorresse turbulência, permaneceu inalterada, permitindo aos burocratas violar essas liberdades, sempre que pressentissem algum risco iminente à segurança do Estado. Em abril, então, de 1906, as leis fundamentais vieram ao público. O texto constitucional era um documento conservador, referindo-se ao czar ainda como autocrata. A Rússia, então, passou a ter um parlamento de 2 câmaras, o Conselho de Estado, né, e a Câmara Alta. Reunia personalidades indicadas por compadrio e representantes da Igreja e das Assembleias da Nobreza, a Duma de Estado, né, nesse caso, e a Câmara Baixa, ok? Constituía-se, né, exclusivamente de representantes eleitos, escolhidos mediante um processo complicado que visava favorecer a predominância dos elementos mais conservadores. Além da assinatura do monarca, todos os projetos de lei tinham de passar pelas 2 câmaras, que também aprovaram o orçamento anual, a promessa de que submeter uma legislatura à legalidade das ações dos funcionários públicos era cumprida, embora de modo limitado, pela Duma, né, habilitada a questionar os ministros de Estado. O conjunto da burocracia permanecia isento de controle parlamentar. Para a grande decepção dos liberais, né, do partido Zietva, além da fonte de constantes atritos, a coroa retinha o poder de nomear ministros, reservando-se as prerrogativas de declarar a guerra e fazer a paz. E também, pela primeira vez, a coroa, né, Nicolau II, permitiu que os representantes eleitos, né, seus súditos, propusessem ou vetassem projetos legislativos, examinando o orçamento, criticando sua política e interrogando seus ministros. A experiência constitucional falhou em estabilizar o país. O país não vivia tempos bons, a Rússia nunca foi fácil, que nem eu comentei, né? Uma Rússia neolítica, a monarquia também não era nada aquela flor que se cheire, né? E depois vieram os bolcheviques, aí piorou mais ainda a situação. A experiência constitucional falhou em estabilizar o país, não apenas por causa da Constituição, mas pela falta da vontade da coroa e do parlamento em respeitar seu espírito e suas determinações. Era algo de fachada, né? Tipo assim, dá o que o povo quer aí, dá um pão em circo aí momentâneo, fica um pouco quietinho e não me enche o saco, né? Era assim que o Nicolau pensava. Os conflitos eclodiram desde o dia que a Duma abriu as portas, em virtude, né, dos socialistas, né, /comunistas, os sociais-democratas, né, terem boicotado as eleições. Os democratas, né, constituíam-se, né, os democratas constitucionais apareceram como radicais, egressos da União da Libertação e formalmente organizados, né. Em outubro de 1905, os cadetes adotaram a estratégia de confronto, na esperança de garantir um controle permanente sobre os eleitores, trabalhadores e os camponeses, tendo assim um ganho maior em número de cadeiras, incluindo todas, né, a São Petersburgo e Moscou. Moscou não era a capital na época, era São Petersburgo. Depois, com os bolcheviques, o Partido Comunista vira Leningrado. Eles partiram para uma ofensiva imediata, tratando as leis fundamentais como simples, né, redação preliminar da verdadeira Constituição, que transformaria a monarquia constitucional em democracia parlamentar, fazendo, né, do exemplo dos Estados Gerais na França, de 1789, tentaram forçar a monarquia a cair de joelhos ou cortando as cabeças mesmo pela guilhotina, né? Em julho, né, dia 8 de julho de 1906, perturbada por esse comportamento intransigente, a coroa decide pela dissolução da Duma e convocou novas eleições. A medida talvez violasse o espírito da Constituição, mas era perfeitamente legal. Não obstante, os deputados cadetes retiraram-se para a cidade finlandesa de Viborg. Rússia faz divisa com a Finlândia, né? Fora do alcance da polícia russa. De lá apelaram à população para que recusasse, né, a pagar os impostos, desconsiderando o pleito convocado pelo czar. Isso inconstitucional e inútil, né? O manifesto de Viborg não teve nenhuma repercussão popular, ressaltando apenas, né, na cassação de seus signatários, muitos dos quais eram conhecidos políticos, né, liberais, né, pessoal? Então, assim, né, nós temos aqui uma questão que agora eu vou estar adentrando na pessoa do Stolypin, tá? Para vocês terem uma noção de quem era ele, tá bom? Descendente da antiga família de servidores nobres, Stolypin era totalmente devotado à monarquia,
Ao mesmo tempo, estava convencido de que a Rússia não poderia mais ser governada à velha maneira patrimonial, como se fosse propriedade da nobreza. Para sobreviver à coroa, tinha que construir uma sólida base de apoio social e conduzir o país não por comando, mas por consenso. Comparável a Bismarck, mesmo sendo um conservador determinado, Stolypin tinha certeza de que a monarquia precisava conformar-se à dissolução do sistema de Estado tradicional e adaptar-se ao surgimento da nação moderna, né? Como foi, acho que na Inglaterra, né? No Reino Unido. A diferença de seus antecessores, Stolypin não se contentava apenas em suprimir o terrorismo, que ele considerava um sintoma de um mal mais profundo. Esse deu canseira nos revolucionários, hein? Qualquer um que fizesse desordem. Esse deu trabalho, cara. Agora, por isso vocês vão entender porque o Olavo falou que o Bolsonaro tinha que ser um Stolypin, né? Para atingir suas raízes e baseado no artigo 87, sem esperar pela convocação da Segunda Duma, ele ditou uma série de atos legislativos referentes ao campesinato, né? Quer dizer, o Stolypin, ele entrou para ser, digamos, um primeiro